tema é Santidade Vencendo os Desafios. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus esta manhã. Num dia de muitas decisões, mas nessa manhã eu gostaria de convidar a todos para nós focarmos e principalmente olhar para a nossa vida, né? Nós estamos neste mês de outubro, nós estamos trabalhando uma série chamada Chamados para Ser Santos. E principalmente porque neste mês nós comemoramos, agora, né, recentemente, nós tivemos a comemoração dos 60 anos da nossa igreja, e é um tema bastante propício, né, para nós trabalharmos esse chamado para ser santos. Então, eu gostaria de convidar nessa manhã para nós estarmos focando nesse tema bem pertinente, né, chamados para ser santos. Eu gostaria de convidar mais uma vez os irmãos a curvar as cabeças, a entregar o seu coração, para que o Espírito Santo, né, possa trabalhar, falar em cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer esta manhã, entregando também nosso país, nossa querida nação, para que realmente você possa continuar guardando. E principalmente, Deus, a todos nós, para que, Pai, a partir de nós possamos ser canais de bênção, Senhor, para outras pessoas, para este povo. Que a nossa igreja também possa refletir a Tua glória. Deus, nesses chamados para ser santos, nós possamos realmente testificar isso. Nos ajuda nessa manhã para que os nossos corações possam voltar a Ti e ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar e ministrar a todos nós. Queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já estamos na terceira mensagem dessa série. A primeira palavra foi do pastor Kengo. Ele falou para nós sobre examinarmos os nossos corações, examinarmos nossa vida para a santidade. E depois eu comentei sobre os caminhos da santidade. E semana passada o pastor Edu nos ensinou sobre buscar a santidade, né? Como? Andando na luz, confessando os pecados, né? Desvendando o rosto, então tirando a nossa máscara, vivendo uma autenticidade, né? O pastor Edu trouxe para nós. E hoje, então, quer dizer, hoje é a quarta mensagem dessa série, já. E aí os irmãos perguntam, né? Acho que já deu para trabalhar bem, deu para entender bem todo o caminhar, todo o processo da santidade, o que ela acontece, qual que é a mudança, como que vai, né? Sabemos dessa responsabilidade nossa de viver a santidade, né? Eu creio que todo mundo já está bem antenado quanto a isso. Mas hoje eu queria trazer uma continuidade nessa série com o tema Santidade vencendo os desafios, né? Vencendo os desafios para viver a santidade. Por que eu pensei nisso? Porque na semana passada, quando o pastor Edu estava falando, né, desses desafios de buscar a santidade, eu comigo mesmo pensei, falei, puxa, tem vários desafios, né, barreiras para a gente alcançar a santidade. A gente até sabe como, o que deve ser feito, mas a gente sabe que tanto nossa vida, mas coisas externas, tem barreiras para a gente alcançar a santidade, né? Eu coloquei algumas desses desafios. Por exemplo, talvez para alguns a desistência seja uma barreira para buscar a santidade, né? Você participa de um culto bem avivado, ou você participa uma semana no Shalom, você está com fogo ali, agora eu vou buscar a santidade. A primeira semana está buscando a santidade, lendo, buscando, deixando Deus trabalhar. A segunda semana mais ou menos, aí vai diminuindo, né? A gente vai acabando desistindo de buscar a santidade. Por quê, né, irmãos? Por que a gente vai desistindo de buscar a santidade? Não acontece com os irmãos de vez em quando isso? É mais ou menos como academia, né? Eu estou nesse dilema de academia. Contratei por um ano, comecei agora, falei, não, esse ano vai, meu projeto verão agora vai começar, né? Fui lá com a Aya me puxando para ir. Fui um dia só até agora, 3 semanas eu fui um dia só, né? Já comecei a desistir. Um amigo me falou assim, não, Takashi, 21 dias, mais ou menos, são os primeiros dias que dá trabalho na academia. São os dias que você ainda tem que lutar. Mas depois dos 21 dias, isso se torna hábito, e você vai começando aí fica normal, e você vai indo na academia sempre, né? Ele falou isso.
Mas da outra vez, eu fui 2 meses na academia, né, direto, mas depois parei. Né? Eu não gosto nem um pouco de academia, né? A gente acaba desistindo. Não sei o que acontece, né, na santidade, a gente começa com altos e baixos, tem hora que busca, tem hora que dá aquela esfriada, não é verdade? Alguns aqui é falta de fé, né? Falta de fé, ver a santidade. Alguns olham para o Vincent, puxa, o Vincent tem uma santidade, eu não vou conseguir chegar, né, nesse nível. Na verdade, Vincent, tem alguns que falam, poxa, comigo, não, nossa, eu faço tudo errado, não sou nada, não tem fé para ter confiança para que vai alcançar a santidade e acaba, né, também desistindo por esse motivo, né? Outros porque estão aprisionados em alguma coisa, né? Seja vício, seja algum pecado, compulsões, alguma coisa prende e você não consegue chegar na santidade, buscar também. Ainda outros, porque tem prioridades, né? Começa a buscar a santidade, mas aí começa a trabalhar, aí plantão, a hora extra, aí não sei o quê, os filhos e tal, e vai esfriando também, acaba deixando de buscar a santidade. Não acontece com os irmãos. Então, eu pensei comigo, falei, puxa Deus, tanta barreira que esse mundo também coloca. O nosso eu, tem um plano do nosso eu, da pessoa que está ao nosso lado. Tantas coisas que estão contra para a gente buscar alcançar a santidade, né? Então, pensando em tudo isso, né? Eu coloquei um texto de Salmos 19. Eu queria meditar com os irmãos esse texto, porque este texto, eu gostei bastante, porque foi escrito pelo rei Davi, e ele faz uma revelação no texto. Qual a revelação do rei Davi aqui no texto? É a revelação de que ele vai abrir a sua fragilidade. Ora, irmãos, o Salmo 119, a primeira parte, ele vai falar quem Deus é. Mas a segunda parte, começa no 7 até o 14, ele vai falar um pouco sobre a sua fraqueza, a fragilidade. Então, irmãos, não é simples a gente falar da nossa fragilidade, né? Bem complicado. Quando a gente tem uma reunião, a gente fala, vamos dividir em grupo e vamos compartilhar, é difícil a gente falar da nossa fragilidade, né? A gente fala, eu queria pedir oração pelo meu vizinho, pela minha irmã, pelo fulano, mas não fala muito da sua fragilidade, reconhecendo, olha, irmãos, queria pedir oração porque eu tenho sido fraco nisso, eu tenho falhado nisso. É difícil, na verdade, reconhecer a fragilidade. Mas aqui, o rei Davi, o grande rei Davi, ele reconhece algumas fragilidades do coração. E eu comecei a ler esse texto, comecei a aprender muito com o que o rei Davi estava colocando nesse texto. E nessa manhã eu gostaria de meditar sobre isso. A partir da fragilidade que o rei Davi apresenta aqui, ele mostra algumas pistas para vencer na busca da santidade. Ele vai falando e comecei a pegar assim, puxa, isso aqui é uma fragilidade, mas que mostra pistas para a gente vencer na busca da santidade, porque eu me identifiquei, eu creio que vocês, irmãos, vão se identificar com o texto também. E eu gostaria, então, de trabalhar aqui, no decorrer desse texto mesmo, 5 pistas que o rei Davi vai mostrar para nós vivermos verdadeiramente a santidade, né? Então, eu gostaria de ver, a primeira pista que ele vai colocar aqui é reconhecer a essência de Deus, é reconhecer quem Deus é. Tá bom, irmãos? Reconhecer quem Deus é. E essa parte está no versículo 7 a 11, capítulo 19, né, de Salmos 19, versículo 7 a 10. Versículo 7 a 10. Então, a primeira parte aqui é que Davi reconhece a essência de Deus. Como que acontece isso? Vamos ler o texto então, vamos entrar no texto, vamos lendo por parte. Versículos 7 a 10, Salmos 19, se os irmãos quiserem abrir na versão que os irmãos têm, né, no aplicativo, na Bíblia, essa versão está na NVI. Eu gostaria de convidar todos a ler juntos. Será que os irmãos, a gente pode ler todos juntos o versículo aqui, 7 a 10? Vamos lá, 1, 2, 3. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que o ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo.
né? Salmos 19, de 7 a 10, ele vai falar sobre a essência, quem Deus é, né? Mas quando a gente olha para o texto, quando eu olhei pela primeira vez o texto, o que mais chama atenção aqui, poxa, mas o rei Davi está falando de lei, de mandamento, de ordenanças. Essas são as palavras, mas mesmo que a gente não gosta muito, né? A gente, hoje em dia também o pessoal não gosta muito. Fala, poxa, mas viver em regra, né? Não gosta muito, e chama muita atenção esse negócio de lei, começa com a lei do Senhor, os preceitos, mandamentos, pesado, né, essa primeira parte, quando a gente olha a grosso modo. Hoje tem uma coisa que fala assim, né, meu corpo, minhas regras, né? Então ninguém quer mais ficar obedecendo mandamentos, ou ficar ouvindo alguém falar, né? E aqui, irmãos, o interessante é que o rei Davi mostra uma pista bem interessante, que é falar da essência de Deus, quem Deus é. O que muda na vida do rei Davi é ele encontrar com Deus numa experiência profunda, uma experiência de saber das misericórdias do Senhor, saber do amor, da graça do Senhor. Isso vai mudando a vida do rei Davi no decorrer da vida. Por isso que o rei Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que teme o coração. E ele vai descobrindo como isso, ele vai reconhecendo a Deus. Em Salmos 19, no versículo 1 até o 6, o rei Davi vai falar sobre a manifestação da grandeza de Deus de forma visível. Então, nas coisas visíveis, ele começou a enxergar quem Deus é. Então, no versículo 1 de Salmos 19, ele vai falar assim, os céus manifestam a glória de Deus. Tem uma versão que fala assim, os céus manifestam a glória de Deus. Na NVI vai falar assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu acho muito interessante esse texto, como que a gente consegue ver Deus, como conhecer a Deus nas coisas que a gente não percebe muito, né? Aqui em São Paulo é meio difícil, né? Porque tem muitos prédios, né? Poluição e tudo mais. Mas um dia nós estávamos no Shalom, por várias vezes eu presenciei isso, né? Muitas vezes, quando a gente está na montanha ali, o céu assim limpo, estrelado, acho que muitos já tiveram essa experiência, e lá a gente vai olhando as estrelas, o céu, o firmamento, à noite. Claro, as estrelas parece que ficam a 1 metro da gente, assim. E ali a gente começa a enxergar a grandeza, o poder, a manifestação, dizendo assim, gente, eu não sou nada diante de Deus. Essa última temporada mesmo, um dia o céu estava limpo, assim, à noite, e as estrelas ali, e eu e a gente começou a cantar essa canção, os céus manifestam a glória do Senhor, e todo o universo proclamam a tua glória. A gente começou a cantar essa canção, e Deus começou a falar, ministrar os nossos corações, e a gente pôde enxergar, ver um pouco da essência de Deus ali. Então, irmãos, o rei Davi tinha essa experiência de enxergar a manifestação, a essência de Deus, a plenitude de Deus, a grandeza de Deus. É como Isaías também. Isaías, ele teve uma visão que ele viu o trono, o Senhor no alto e sublime trono. E nessa visão ele fala assim, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele achou que ia morrer ali, porque ele viu o Senhor dos exércitos ali no trono, e os serafins estavam cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Imagina a dimensão da santidade que estava naquele local. Isaías vendo tudo isso, sentindo a manifestação, de forma visível mesmo, a presença do Senhor. Então, a experiência que o rei Davi teve foi mais ou menos essa. Ele começou a entender quem é o Senhor de forma visível, nas coisas, na natureza, em cada detalhe. Ele começou a ver a presença de Deus. Mas agora, nesse texto, ele fala de uma coisa interessante. Ele fala dos atributos invisíveis de Deus. Então, se você olhar nesse texto, e eu dividi um pouco para a gente ter uma noção de como Davi reparte o texto, ele vai falar da palavra de Deus, de várias coisas, né? Da palavra de Deus, a lei, os testemunhos, os preceitos, os mandamentos. Mas cada um desses itens, ele vai falar da essência dos atributos. Vocês percebem no texto? E fala do resultado, né? É interessante. O que acontece com a gente? Quando a gente enxerga Deus, quando a gente busca o Senhor Jesus,
A gente, muitas vezes, buscar a santidade, a gente olha só a primeira parte, a lei, mandamentos. A gente só começa a buscar isso. Ah, não, porque Deus falou isso, não pode vir. Jesus falou para mim que eu tenho que estar no culto às 9 horas. Não, o pastor falou, né? Se chegar atrasado, né? Vai. A gente começa a observar só a primeira parte e viver na primeira parte ali. Só que nessa primeira parte, se a gente olhar só a primeira parte, o resultado vai ser o quê? Ai, estou cansado. Ai, por que eu tenho que fazer isso? Não, Deus, aí começa a discutir com Deus. Não, Deus, porque eu acho que é melhor assim. Porque, na minha convicção, tem que ser assim, assim, assim. A gente não consegue enxergar a essência de Deus, só a lei, os mandamentos, as ordenanças. E isso se torna muito cansativos. Mas o rei Davi, o interessante é que ele conheceu o Senhor, ele fala, ele aprende aqui, e a primeira coisa, a primeira pista que ele mostra aqui é reconhecer esses atributos. Todos esses itens atrelados aos atributos de Deus. Então, a lei, ele fala que a lei é perfeita, né? John MacArthur fala que o que é Deus ser perfeito? Não é o contrário de ser imperfeito. John MacArthur vai falar que perfeito é completo, né? Deus é completo. O rei Davi entendeu que o Senhor, Deus, na sua plenitude, ele é completo. Ele vai entender isso. E qual é o resultado disso daí? Ele revigora a alma. Ele experimenta dessa grandeza de Deus. Ele sabe da lei, mas agora essa lei já não é pesada para ele. Ele revigora a alma. Olha a diferença, como ele enxerga. Então essa é a primeira dica. Quando a gente vê cada um desses, a essência, ele é digno de confiança. Deus é justo, Deus é límpido, Deus é puro. Irmãos, quando a gente vai buscando entender os atributos de Deus, essa primeira parte se torna algo tremendo na nossa vida. E os resultados é bem interessante. E a última parte que o rei Davi coloca, as ordenanças. Irmãos, ordenanças são uma coisa bem difícil de ouvir, né? Obedecer, porque vai ser assim, olha. É bem complicado, a gente não gosta muito, né? Mas o rei Davi, ele fala que são mais desejáveis que o ouro. É a coisa mais valiosa que tem na sua vida, mais do que qualquer outra coisa da sua vida, são as ordenanças do Senhor. Mais doce que o mel. São, assim, tipo a coisa que mais gosta na vida dele. É uma loucura, por isso que o evangelho é a loucura da pregação, né? Mas como que pode as ordenanças, as leis, serem tão boas na nossa vida? A gente gosta de ouvir as ordenanças de Deus, a gente gosta de ouvir a lei do Senhor. É uma loucura, mas quando a gente só descobre, quando a gente vai descobrindo a essência de Deus. Quantas essências do Senhor, os atributos do Senhor você consegue levantar na sua vida? Anos de vida cristã. Eu só conheço, Deus é amor, Deus é fiel. Quantos atributos que a gente consegue, mas verdadeiramente na nossa vida, que a gente reconhece Deus, poxa, o Senhor, que encontrou o Senhor no alto sublime trono, a gente reconheceu, Deus, o Senhor é santo, Deus, o Senhor é tudo, o Senhor é puro. Quantos atributos verdadeiramente a gente consegue levantar de todo o coração, né? E a gente precisa aprender. Então, essa é a primeira pista para a gente alcançar a santidade. Reconhecer a essência, os atributos do Senhor. Então, irmãos, essa tabelinha é muito interessante. Os irmãos querem tirar uma foto copiada, depois eu posso mandar. Eu achei muito interessante. Quando eu dividi isso aqui, eu falei, puxa, Deus, isso é incrível. Como que o rei Davi enxerga tudo isso? As ordenanças, os mandamentos, como que ele enxerga tudo isso, né? Então, essa é a primeira pista que o rei Davi coloca. A segunda pista já é atrelado a isso. Tudo isso que nós estamos falando. Pode colocar? A segunda pista, tem um texto que vai falar sobre isso, em Romanos 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem como a gente falar assim, Deus, mas eu não sei, eu não consigo enxergar os atributos. Fulano não consegue porque ele é mais santo, né? Eu não consigo, Deus, eu sou tão pequeno, não consigo enxergar. Não tem desculpa. Em todos os detalhes, Davi fala, né? Os céus proclamam, em todos os detalhes. Basta nós buscarmos, quebrantarmos diante do Senhor. Nós vamos enxergar os atributos do Senhor. Nós vamos enxergar quem é o Senhor. O Senhor há de revelar a todos nós. E nós vamos enxergar os atributos do Senhor.
Então não tem ninguém mais especial que o outro que consegue enxergar mais que o outro. Não, todos nós, Romanos deixa muito claro isso. Todos nós, não tem desculpa de chegar um dia para Deus, Deus, mas eu vivi na terra, mas eu não consegui enxergar os seus atributos porque eu sou falho demais, sou tão pequeno, não consegui enxergar. Não vai ter desculpa, né, para a gente falar isso. Todos nós podemos enxergar os atributos de Deus em várias formas, seja as visíveis, seja as invisíveis, nós conseguimos enxergar e render, assim como Isaías, conhecer a grandeza do Senhor. Amém? E aí o segundo ponto, sim, agora efetivamente, é que é reconhecer tudo isso, né? Reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer que precisamos ser exortados. Precisamos ser exortados, né? O rei Davi coloca isso, ele muda o texto completamente. Chega no versículo 11, ele fala assim, por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa é obedecer-lhe. Gente, quando eu li isso aqui, falei, meu Deus, a gente já está no alto, sublime trono, vivendo a pura santidade aqui, né? E geralmente, quando a gente está na santidade, a gente bate orgulho. Agora, né? Estou santidade, ninguém pode falar mais nada contra mim. Mas o rei Davi fala assim, olha, por elas, o teu servo é advertido. Irmãos, quem gosta de ser advertido? Quem gosta de ser exortado? É muito difícil. Quem está na liderança, vive anos da vida cristã, mas Deus, eu já sou líder há anos, sou pastor, eu tenho uma liderança, eu tenho áreas eu sou profissional em várias áreas aqui, eu conheço muita coisa. Ninguém gosta de ser exortado, é muito difícil. Bate aquela pontada no orgulho do coração quando a gente é exortado, não é verdade? Mas aqui também, o rei Davi, nessa fragilidade, ele reconhece, eu preciso ser exortado, Senhor, por elas eu preciso ser exortado. Ele mostra aqui mais uma pista, que nós precisamos ser exortados. E o fato de ser exortado nos leva à santidade, em todo o tempo da nossa vida. Ser exortado aqui tem um significado nesse contexto de trazer ânimo, de estimular, né? Então Deus não te exorta para afundar você. Você estava agora conhecendo a plenitude, você estava conhecendo os atributos de Deus e Deus vai lá, fulano, você vai ter que, exorta. Não é para afundar você. Ele exorta para levantar você, animar você, né? Então a ideia essencial aqui no estudo que eu li aqui, fala assim, é lançar luz sobre este assunto para mostrá-lo claramente, isso é esclarecer o dever e as consequências. Então, a ideia aqui que quando Deus te exorta, quando você é exortado, é para te mostrar uma luz para um caminho correto, um caminho certo que Ele quer levar para um caminho melhor. Então é nesse sentido. E Provérbios 3, versículo 12, está na linguagem de hoje, ele vai falar assim, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige o filho, a quem Ele quer bem. Então quem ama corrige. Deus, Ele corrige as nossas vidas porque Ele quer o bem. E aí o rei Davi fala assim, por elas o teu servo é advertido. Por elas quem? Pela presença e a santidade de Deus. Agora sim, Deus, eu estou disposto a ser advertido. Olha que interessante. Então nós podemos aprender aqui nessa fragilidade, o rei Davi reconhecendo também, eu ainda preciso ser advertido. Eu ainda preciso ser trabalhado. Senhor, pela tua presença, eu preciso ser advertido. Ele encontra os atributos, a presença de Deus, e ele fala, eu preciso ser advertido. Quando a nossa vida, da santidade, na caminhada, na busca, a gente não consegue ser mais exortados, meus irmãos, aí acaba, né? A gente não consegue mais alcançar a verdadeira santidade. Quando a gente deixa de ser exortado, quando a gente fala, não quero mais, há um problema muito sério. Então, a pista que o rei Davi coloca aqui é muito clara, saber ouvir, saber ser exortado quando precisamos. E aí, ele fala, nesse texto aqui, ele coloca assim, a grande recompensa em obedecer-lhe. Então a gente vê pessoas que estão dispostas a serem advertidas, recebem grande recompensa. Naquele momento é duro, né? No momento da exortação é bem difícil, a gente chora, esperneia, fala, meu Deus, por quê? Por que o Senhor faz isso comigo, né? Mas Deus quer bem, Ele sabe, e a grande recompensa. Aqui é a grande pista, irmãos, para nós alcançarmos a santidade. Mas ainda assim, o rei Davi, no Salmo 119, ele vai mais fundo ainda. Não para por aí, né?
ele vai, no ponto 3 aqui, ele vai falar assim, reconhecer os pecados não intencionais. Mas, irmãos, como assim reconhecer pecados não intencionais? Como que acontece isso, né? No versículo 12 agora, no versículo seguinte, ele vai falar assim, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me desconheço. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me desconheço. Meus irmãos, eu creio que o fato do rei Davi conhecer os atributos do Senhor, entrar na presença de Deus ali, começou a incomodar o seu coração, que o rei Davi, até mesmo os pecados não intencionais, ele começou a pensar, né? Falou, eu devo ter pecados que eu não sei. Ele começou a sentir no coração, eu acho que eu não tenho, se eu tenho pecados aqui no meu coração que não são intencionais, eu não tenho essa intenção de fazer, mas eu tenho certeza que tem. O que significa isso? Inquietação no coração. Ele começou a ficar preocupado, né, por causa da presença do Senhor. Tem coisa que eu acho que eu estou fazendo que não está agradando ao Senhor. Por causa de um coração pecaminoso que ele vivia, ele sabia, né, humano, ele sabia disso. Ele não sabia exatamente quais são essas falhas, mas ele fala, Deus, me perdoe pelas falhas não intencionais. Olha só que interessante. Quantos aqui já fizeram isso? Dificilmente, né? Irmãos, uma situação paralela a isso, seria assim, quem já tomou uma multa aqui? Não, tomar multa todo mundo já deve ter tomado, né? Não deve ter alguém que nunca tomou multa, não é possível. Mas quem já tomou uma multa por trafegar a 60 quilômetros e aquela via era permitida somente 50 quilômetros, né? 60 quilômetros e você pôs 60, mas naquela via é só permitido 50. Mas você não tinha intenção de, não estou nem aí, eu vou correr a 60, não estou nem aí, sou rebelde mesmo, não quero nem saber. Não, você sabia que aquela via ia ser 50, mas não é sem intenção, porque às vezes o carro é potente e tal, você, né, pisa ali, você não percebe, e estava 60, você não percebeu. Né? Quantos aqui já não aconteceu isso? E você tomou uma multa. Né, por desatenção, alguma coisa aconteceu. Por mais que você não tenha intenção, você não tinha intenção, a multa chega. Detran não quer saber. Você não tinha intenção, então tudo bem, vamos cancelar a sua multa. Por mais que você recorra, e você fala assim, eu não tinha intenção, olha, eu prometo que foi sem querer mesmo, né? Eu já tomei a multa por 53 quilômetros. Não tinha, você falou, não, agora eu já tinha perdido a carteira, não vou mais tomar multa, eu vou andar certinho, e pá, certinho ali, olhando o velocímetro, mas 53, tomei multa. Vai vendo em casa, não tem jeito, né? Irmãos, o que acontece nas nossas vidas, esses pecados não intencionais? A gente vai fazendo pecados não intencionais e não vai avaliando. A gente vai, às vezes, fala mal do outro sem saber. A gente vai sendo arrogante com o outro sem saber. Às vezes a gente não tem misericórdia do outro e a gente vai caminhando sem saber da nossa vida, sem avaliar. Egoísmo. Eu, muitas vezes já fiz isso na minha vida, sem saber, puxa, aconteceu isso, eu sou egoísta, né? Aí a gente, às vezes tem gente que mente que nem sente, e vai acostumando, e não percebe. Não é proposital, mas é que a coisa ficou tão rotineira que mente que nem sente, né? Tipo, um clássico você não quer atender alguém, e aí você fala assim, fala que eu estou ocupado, né? Não quero atender, não estou cansado, não quero atender ninguém. Avisa lá que eu estou ocupado, eu estou fazendo uma coisa. São detalhes, mentiras, e a coisa vai ficando normal na nossa vida. Então, o que o rei Davi fez é um diagnóstico. Por que ele faz esse diagnóstico? Porque tudo isso, uma hora a conta chega igual a multa. Uma hora aparece rastros de pessoas que estão chateadas com a gente, pessoas que sabem, a mentira aparece. Mesmo pecados não intencionais, a conta chega uma hora. Talvez, né? Às vezes a conta chega depois que a pessoa morre, descobre, né? Mentiras, falhas, mas uma hora a conta bate na nossa porta. Então,
tem pecados não intencionais na nossa vida que a gente precisa avaliar também, pedir para Deus, Deus, se tem alguma coisa, me mostra, me perdoa, né? Então, esse pecado intencional, irmãos, até o momento que realmente você não sabe, de verdade, você não sabe, né? Você está isento, né? Você é isento assim, né? São pecados, mas ainda tudo bem, você está na inocência. Mas uma vez que alguém chega para você e confronta e fala, olha, fulano, né? Eu percebi que você ficou exaltado lá, você, né, magoou aquela fulano e tal. E você sabe, e você fala, eu não estou nem aí, né? Deixa aquela pessoa, eu não quero nem saber. Aí você está pecando, porque agora você sabe que foi, né? Você sabe daquele pecado, você ficou informado agora. Então agora sim é pecado na sua vida, é intencional, né? Você sabe que magoou e você não está nem aí, você está intencionalmente magoando a pessoa. Então tem que pedir perdão logo, né? Mas tem pecados que não são intencionais, né? Então aqui é importante da gente ser exortado, da gente encontrar com a presença de Deus e a pista que o rei Davi coloca aqui na nossa vida. Olha que interessante, quem pode discernir os próprios erros? O rei Davi reconheceu a fragilidade. Eu tenho uns pecados que talvez eu não conheça, eu não sou perfeito. E ele reconhece. Ele sabe que um dia essa conta pode bater. Essa multa aqui pode bater na porta. Ele sabe que os pecados não intencionais também não manifestam a glória do Senhor. Não revelam os atributos. Então ele já pede antecipadamente, Deus, me perdoa. Ele está pronto para também, se tiver alguma coisa, pedir perdão. Essa sensibilidade, tamanha sensibilidade. Meus irmãos, chegar nesse nível é incrível, né? Chegar a pedir perdão já pelos pecados não intencionais. Mas agora o rei Davi coloca assim, os pecados intencionais. Esse todo mundo tem, né? Não é possível, né? Ele também fala no versículo 3, agora o quarto ponto, ele fala uma pista bem clara aqui, né? Os pecados intencionais, reconhecer os pecados intencionais. Ele reconhece que tem pecados intencionais. Olha só, o rei Davi, ele reconhece. Então, a partir dessa fragilidade, a gente pode aprender com ele, na palavra do Senhor, sobre isso. Irmãos, que os pecados intencionais não me dominem. E aí, esse texto, na NVI, fala assim, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Mas, na revista atualizada, vai falar assim, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Olha como a revista atualizada vai colocar esses pecados intencionais como soberba. Incrível isso, né? Eu fiquei pensando sobre isso e talvez a soberba seja o instalador dos pecados intencionais. A soberba é o causador dos pecados intencionais, né? Por isso que a revista atualizada vai colocar a soberba como os pecados intencionais. Porque a soberba está pensando no meu eu. Então, para você esconde pecados por causa da soberba. Né, não quero ser, o que o pessoal vai pensar de mim, né? Vou tocar aqui, então eu vou começar a esconder. Então, a soberba. Soberba está atrelado quase tudo nos nossos pecados intencionais, né? Não sei 100%, não fiz esse diagnóstico, mas eu fiquei pensando, poxa, mas e esse? Realmente é por causa da soberba. Então, a revista atualizada vai falar assim, olha, que a soberba não me domine. A soberba está intrínseca no nosso coração. Seja a pessoa mais humilde, ou aquele que é um pouco mais, né, arrogante, mas tem soberba. Não tem um ser humano que é humilde totalmente, né? Assim, não tem esse problema de soberba. Isso é interessante, né, irmãos? O próprio rei Davi não reconheceu o pecado quando ele cometeu com Batseba. Soberba, não, né? Não vou esconder aqui. E a coisa, o que aconteceu? Por causa da soberba, porque ele tentou esconder, a todo custo, a coisa foi piorando. Teve que chamar ali, teve que matar, teve que esconder, enganar todo mundo. A coisa foi piorando. O que aconteceu? A situação só piorava e as consequências foram geradas depois na família dele, gerações, consequências gravíssimas na vida do rei Davi. Deus perdoou, Deus abençoou o rei Davi, mas houve consequências por causa do orgulho, principalmente do rei Davi, de não ter reconhecido. Mas, logicamente, quando Natan confronta, aí sim, depois, né, de uma boa confrontada, aí ele reconhece, né? Mas a soberba que estava dominando a vida dele.
Então, muitos dos pecados, mentira na nossa vida, muitos pecados são atrelados à soberba. E a Bíblia fala assim, pode passar mais uma? A Bíblia fala assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu já tive experiência de falar disso, e a pessoa fala assim, mas pastor, eu não tenho muito erro, pensando aqui, eu não tenho nenhum pecado assim, né? É difícil falar, então, não sei, né? Porque, mas a Bíblia deixa bem claro, né? Se dissermos que não temos pecados, fazemos mentiroso. A soberba é algo destruidor da nossa vida. Não há relação entre a soberba e a santidade. A soberba resulta em quê? Arrogância, egoísmo, desunião, vaidade, idolatria. A soberba, então, é a ausência da santidade, né? Porque ela só pensa em nós mesmos. Então, ela não traz paz, não testifica para as pessoas a santidade quando ela tem a soberba. Então, Davi dá uma pista bem interessante aqui para nós, que ela não me domine. E o que significa esse pecado não dominar a nossa vida? Significa livramento. Você vive de uma forma livre. A soberba, ela te aprende, ela coloca corrente na nossa vida. Por quê? Quando a gente vive a soberba, a gente tem que estar preocupado. O que as pessoas vão achar de mim? Eu preciso ser mais alguém. Eu preciso falar bonito aqui. E você está sempre preocupado, cansado. Por isso que a gente está estressado, porque a gente sempre tem que tentar, né, mostrar alguma coisa. Mas quando Deus nos liberta, que ela não me domina mais, que a gente reconhece a nossa fraqueza, perdão, irmão. Deus vai quebrando a nossa vida, vai tirando correntes, vai nos libertando, quando a gente vai reconhecendo, quando a gente não fica apontando só o defeito do outro, mas reconhece, olha, eu também errei, me perdoa. Quando a gente vai reconhecendo, Deus vai colocando essa corrente que estava na soberba, vai quebrando e vai libertando. Então, o rei Davi dá a pista, fala assim, olha, que a soberba não te domine, é libertação na nossa vida. E muitas vezes você tem buscado a libertação, fala, Deus me liberta, mas não deixa a soberba embora, né? Então, esse ponto é bem interessante quando o rei Davi coloca sobre esses pecados intencionais na nossa vida. Talvez você não tenha intenção de matar, de roubar, não é nesse sentido, né? Mas tem detalhes dos pecados intencionais que muitas vezes são atrelados à soberba. E o quinto ponto, irmãos, que o rei Davi coloca, que é o último aqui no versículo 14, que é quase que um resumo de tudo isso que nós estamos falando, que nós cantamos hoje também. É quase que um resumo, que as palavras, né, reconhecer a necessidade da integridade. Essa palavra integridade busquei para tentar decifrar, para tentar resumir, para tentar falar desse versículo, né? Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da integridade na nossa vida. O que seria isso? Uma palavra que eu encontrei para falar desse texto. Versículo 14 agora, né? Então a gente está seguindo Salmos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, agora no 14. 14 ele vai falar, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu resgatador. Isso que nós acabamos de cantar hoje. Que as palavras da minha boca e meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, né? Em outra versão, ele vai falar assim, que as minhas palavras e os meus pensamentos, né? A meditação do meu coração vai falar dos pensamentos. Então, a palavra e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor. Olha a pista que o rei Davi coloca, ele reconhece agora, resumindo quase tudo que ele veio falando, que o grande problema está aqui dentro do nosso coração, né, como foi falado hoje. O grande problema está aqui dentro de nós. E isso é uma coisa bem difícil, irmãos. Porque o que está no nosso pensamento tem que estar de acordo com os atributos de Deus, que é puro, justo, perfeito, limpos. Tem que estar aqui dentro do nosso coração. Isso é um desafio dos maiores, né? Agora ele vai falar lá dentro. E em Mateus 12 vai falar assim que a boca fala o que está cheio do coração. Então está interligado ali, né? As minhas palavras, os meus pensamentos estão interligados. Sejam aceitáveis a ti. Aqui, irmãos, integridade é oposta à soberba. Aqui a integridade vai falar de alguma restauração interior.
aquilo que está no coração do homem, vai falar dessa transformação. Por isso que a santidade é uma linha tênue, que a gente acha que está vivendo a santidade, mas aqui dentro é uma coisa difícil de avaliar. Externamente, pecados intencionais, a gente consegue até avaliar alguma coisa aqui e ali, né? Eu não vou fazer isso, então você pode fingir. Pecados intencionais, eu não vou falar, então eu vou segurar aqui. Eu não vou falar mal do Vincent, não, eu vou segurar. Pecados intencionais, eu tinha vontade de gritar com ele, não, eu vou segurar. Eu não fiz o pecado intencional. Mas, o que está dentro do coração? Eu estou falando, mas se Vincent, né, encontro com ele, Vincent, vem aqui, né? Eu falo com isso porque é um grande amigo meu aqui, né? Tem liberdade. Tem gente que faz isso, né? Encontra, Vincent, você é especial. Mas dentro do coração, poxa, mas esse cara, viu? Líder, só fica mandando na gente um louvor, pede para a gente vir 7 horas aqui. Ele é um carrasco. Como o Vincent, puxa, pega no meu pé, não posso fazer nada. E fica criticando. Viu como é difícil a gente chegar nesse último ponto? O rei Davi fala, as palavras e os pensamentos sejam aceitáveis a ti. Como é difícil, porque aqui dentro é muito difícil. Né? Você pode falar, irmão, te amo, né? Que bom que você veio. Mas no interior está falando, que cara chato, por que ele veio hoje no culto, meu Deus? Né? Quantas vezes a gente não faz isso? E a gente está falando que está vivendo a santidade, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, irmão, ficou lindo, né? E por dentro a gente fala, nossa, que horrível, né? E aí a gente fala, né, umas mentiras. E, irmãos, na hora de cantar, quantas vezes a gente já não mente? Tudo entregarei. Deus, entrego tudo a minha vida. Mas na segunda-feira já, né? Não, eu vou fazer isso aqui não, né? Irmãos, quantas vezes eu falo assim, vem Senhor minha vida oferecer. Que nada. Deus fala, cadê? Chega, cadê? Não oferece nada, né? Eu vou jogar vôlei, que é melhor, né? Os jovens já abriram os olhos ali. Aí você fala, né, canção, preciosas para mim, querido irmão. Que nada, né? Precioso nenhuma, né? Então, quantas vezes, em resumo aqui, o rei Davi dá pista para a gente alcançar a santidade aqui. Esse texto vai falar isso, né? Que as palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti. Ele reconhece que os pensamentos dele estão longe. Então, aonde que tem que chegar os atributos do Senhor? Chegar lá no profundo do nosso coração. O resumo que o rei Davi fala nesse salmo está aqui. É o item nos desafios maiores da nossa vida. Que o meu pensamento, às vezes, pensamentos, você está ouvindo uma canção e está pensando em besteira, malícias. Quantas vezes nosso pensamento está maquinando coisas? E hoje a internet proporciona isso, né? A gente fica vendo, isso aqui, aí começa a criticar isso. Quem gosta de ler os comentários na internet ali? Qualquer texto tem um comentário. Eu gosto de ler muitos comentários, eu dou risada nos comentários, né? Mas a gente percebe que nos comentários começa a criticar tudo, né? A gente vira muito crítica, e vira tudo crítico, começa a pensar mal, nem sabe da coisa, nem sabe que aquela pessoa é assim, nem sabe de fato o que aconteceu. Aquele fulano só chega atrasado, mas não sabe o que acontece, né? Ele está cuidando da mãe, está difícil, a vida não sabe o que está acontecendo, e já está criticando, já está processando ali, né? Irmãos, por isso que o resumo que Davi coloca aqui, como vencer e alcançar a verdadeira santidade, é pedir para que o Espírito Santo possa sondar o nosso interior aqui. Pedir para que o Espírito Santo possa trabalhar. O texto bíblico vai falar em Salmos 24, 4 e 5, vai falar assim, o que é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente, este obterá a bênção do Senhor e a justiça de Deus em sua salvação. Irmãos, o que é limpo de mãos e puros de coração, este obterá a bênção do Senhor. Deus quer derramar a bênção em nossas vidas. Ele quer que alcancemos essa santidade. O rei Davi tem dado pistas, essas 5 pistas para nós. Nessa manhã eu quero concluir colocando essa pergunta para nós. Em quais dessas 5 pistas nós precisamos ser trabalhados na nossa vida? Em quais dessas 5 pistas que nós trabalhamos hoje, pensando
Será que eu conheço os atributos do Senhor? Será que eu tenho facilidade para ser exortado? Será que eu tenho pecados não intencionais ou intencionais? Será que eu tenho vivido com meu sentimento, minha vida, a intimidade, meu coração? Deus tem trabalhado, tem sido verdadeiro? Aonde que você precisa ser trabalhado para alcançar a santidade? Então, a pista que o rei Davi coloca, primeiro, a referência da santidade está no Senhor. A referência dessa santidade muda de acordo com o aproximar do Senhor. Conforme a gente vai distanciando do Senhor, vai perdendo essa referência de santidade. Será que a sua santidade, a referência está numa pessoa? Minha referência é aquela pessoa. Meus irmãos, você vai só ficar distante da santidade. Quando a referência, os atributos do Senhor, essa é a referência, Deus vai transformando a nossa vida, mudando a nossa vida. E aí Deus vai falando quais são as áreas que eu preciso mudar, porque eu estou na referência, perto do Senhor, vendo os atributos, assim como Isaías sentiu o poder, a sua grandeza. E ali Deus foi começando a trabalhar pecados intencionais, não intencionais, pecados ser exaltados, pecados no íntimo do seu ser. Então, irmãos, nós precisamos dessa referência, buscar, voltar à referência da santidade que está no Senhor. E quero terminar concluindo com um texto que o pastor Edu nos ensinou semana passada, que fala em 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós com os ossos descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É essa transformação que o Senhor quer fazer em nossa vida. Então, todos nós temos que ir nessa direção, buscar essa referência, buscar essa santidade, todos nós como os rostos descobertos, né? Então, tirar a nossa máscara. Quantas vezes a gente vai neste espelho, refletindo como espelho a glória do Senhor, mas a gente coloca a nossa máscara, falsidade, coloca a máscara, a gente não quer mostrar o nosso interior, mas na presença do Senhor a gente tem que tirar essa máscara, né? O rosto descoberto, chegar sendo como, nosso Deus, está aqui minha vida, reconheço. Então, o que a gente aprende aqui, nesse texto, é se apresentar a Deus, não com armadura, mas reconhecer fragilidade, mostrar a nossa fragilidade, reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa fraqueza. Quando a gente vai chegando, não, isso aqui não tem problema, Deus, isso aqui não, isso aqui eu não vou, né? A gente não consegue buscar a santidade. Então, o que a gente aprende aqui é reconhecer. Então, todos os momentos, os 5 pontos aqui, Davi reconheceu. Pecados intencionais, não intencionais, reconheceu. E o convite que Deus tem feito a nós nesta manhã é nos quebrantarmos, reconhecermos quais são os pontos que eu preciso mudar, quais são os pontos que eu preciso ser transformado para que a santidade seja manifestada, né? A gente tem buscado para que essa nação mude, mas como que a nação vai mudar se a gente não transmite essa santidade, a glória do Senhor na vida das pessoas? Começa em nós, a partir de nós. Mais uma reflexão, como o pastor Kengo nos trouxe na primeira mensagem, mais uma vez essa reflexão de buscarmos, assim como o pastor Edu trouxe na mensagem. E aqui é que o rei Davi ensina, é reconhecer. Nessa manhã eu convido os irmãos a ficarem em pé e reconhecer. Nós vamos ter um tempo orando, reconhecendo. Eu convido os irmãos do louvor para a gente cantar novamente depois dessa canção, que fala desse último versículo que o rei Davi trouxe, que talvez seja o resumo, que as palavras, né, e o meu pensar sejam agradáveis a Ti. Vamos fazer essa oração, pedir para que o Espírito Santo me dê forças, que as palavras, que o meu pensar possam ser agradáveis. Nós estamos nesse mundo tão rápido para agradar o Senhor. Viver de forma que agrade o Senhor. Então, em quais pontos que você precisa mudar, ser transformado? Ora ao Senhor. Se é no primeiro ponto, você ainda precisa buscar a manifestação dos atributos do Senhor. Fala, Deus, eu quero chegar e conhecer cada vez mais os atributos, enxergar e buscar com temor, reconhecer tua santidade. Se é preciso ser exortado, aprender a ser exortado,
tenho orgulho na minha vida, pecados intencionais, não intencionais, e o meu pensar não tem sido agradável. Então, ora ao Senhor. Gostaria de pedir nessa manhã essa oportunidade que o Espírito Santo tem dado para nós, sermos trabalhados. Os irmãos estão em casa e essa palavra tem chego no seu lar nessa manhã. Também peço ao Espírito Santo. Eu gostaria de todos nós fechássemos nossos olhos e entregássemos nesse momento nosso coração. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo ainda precisa mudar na santidade, hoje a gente aprende mais detalhes. O rei Davi trouxe detalhes agora daquilo que a gente precisa mudar nessas pistas. Eu gostaria de confrontar nosso coração, todos nós, né, com um sócio desvendado, tirado a nossa máscara, e você possa chegar diante do Senhor nessa manhã, falando: Deus, eu preciso mudar aqui. Talvez soberba na nossa vida. Fala ao Senhor, Deus, que ela não me domine, Senhor. Deus possa trazer libertação na nossa vida. Eu gostaria de orar por você que tem vivido aprisionado. Quero orar por você que precisa de uma libertação na sua vida, uma restauração, talvez mágoas, talvez coisas que estão impedindo. Irmãos, eu gostaria de orar por você para que Deus possa trazer libertação, correntes que estão em nossa igreja possam trazer libertação. Irmãos, quando eu olhei isso aqui, eu falei: Deus, não tenho nenhuma autoridade para colocar esta palavra. E Deus começou a trabalhar. E nesse ponto eu falei: Deus, precisa trabalhar em todos esses pontos também. Todos nós precisamos ser trabalhados. Nessa manhã eu convido para que nós possamos reconhecer o convite que Deus faz nessa manhã. Não resistimos à voz e à presença do Espírito Santo. Não é minha palavra, mas a palavra do Espírito Santo nessa manhã, que vem aos nossos corações, na voz do Espírito Santo que quer entrar em cada lar, em cada vida, e fazer a manifestação da graça, da plenitude, que você possa ver em santidade no Senhor. Pai, nessa manhã eu oro, Senhor, pela igreja, do Senhor aqui representada, por cada lar, ou para aqueles que vão assistir depois também, para que a manifestação e o poder do Espírito Santo possa chegar nos nossos corações, que muitas vezes temam em não reconhecer os atributos e a santidade de Deus. Queremos construir a nossa própria santidade. Nos perdoa, meu Pai, nos perdoa pela soberba que nos faz não reconhecer, não ouvir, não ser exortados. Perdoa, Senhor, pelos pecados não intencionais que muitas vezes não enxergamos, estamos cegos, que fazemos, que criticamos, que julgamos, que gritamos e tem não transmitido a santidade. Perdoa, Senhor, pela coisa do íntimo que muitas vezes tem sido falso em nosso coração. Tantas coisas tem vivido em nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, que hoje, Senhor, é tão real e tão viva em nossas vidas. Nessa manhã eu oro, Senhor, para aqueles que estão vivendo de forma aprisionada, vem nessa manhã, que estão com as correntes. Espírito Santo possa quebrar essas correntes, trazer libertação, aqueles que estão cativos, trazendo libertação àqueles que vieram com angústia, trazendo libertação, Senhor, por aqueles que vieram, porventura, Senhor, com o coração aprisionado. Tantas coisas, que a Tua plenitude, os atributos, a essência de Deus possa encher agora o coração e possa trazer libertação, Senhor. Nós oramos, meu Pai, pela Tua igreja, que nessa manhã, nós oramos pelo Brasil, Senhor, possa viver de forma que agrada o Teu coração, e a partir de nós, Senhor, faz esse milagre em nossas vidas. Nós entregamos em nome de Jesus, amém. E agora, verdadeiramente, vamos cantar, né, essa canção, buscar com fé, pedindo ao Espírito Santo que as palavras, os meus pensamentos possam ser realmente agradáveis ao Senhor. Vamos entoar. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor,
sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém, né, irmãos? Graças a Deus. A nossa denominação chama Holiness, santidade. Nós estamos trabalhando nesse tema, chamados para ser santos. O nosso convite é para que ninguém desista. Talvez você tenha falhado, talvez tenha, né? Mas não desista, irmãos, porque Deus, o Espírito Santo tem te dado força nessa manhã. Deus tem te capacitado para ser santos e abençoar outras vidas. Em nome de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, poder sentar, irmãos. Convida a Bia. Agora nós vamos cantar a doxologia, Inário Holiness 152 e Seica 384. Vou pedir para a igreja se colocar de pé. E depois teremos a benção apostólica. Ó Deus supremo, benfeitor, ó Deus o Filho, ó Deus o Pai, ó Deus Espírito entoai, ó céus e terra o seu louvor. Amém, irmãos, vamos orar. Shu Yesu Kristo no megumi to chichi naru kami no ai, seirei no majori ga anata kata ichido to tomo ni arimasu you ni. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo, a graça, a santidade do Espírito Santo possa estar em cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém.